somente crer. Somente crer. Somente crer. Glória a Deus, que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Que coisa, hein? Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6,
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado, Pai, pela leitura da tua palavra, que teu Espírito Santo possa desvendar, revelar e, ó Pai, pregar para nós nesta noite. Fala conosco, pois precisamos ouvir de ti o recado do Senhor para a nossa alma, que o Senhor possa nos instruir, nos ensinar, através do Espírito Santo, o grande Mestre, no nome de Jesus Cristo. Podeis vos assentar, que Deus continue abençoando. Glória a Deus. É bom estarmos uma vez mais na casa do Pai, né? Nós vamos falar sobre a influência de um homem sobre o outro, ou influência, ou a influência que temos sobre as pessoas. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção neste assunto que nós vamos trazer é para que você e até mesmo eu não venhamos por motivos de decepções, porque muitas vezes tomamos alguém na igreja, alguém no ministério, que é considerado uma pessoa fluente, uma pessoa que tem bastante influência, ou vamos dizer, uma pessoa justa, uma pessoa santa, e nós então começamos a seguir os passos daquela pessoa e até mesmo imitar aquela pessoa, porque achamos que ela é a ordem mais alta em santidade na igreja. E quando nós então vemos na caminhada, nós vemos aquela pessoa errando, tomando um caminho errado, nós venhamos nos decepcionar e até mesmo muitos se desviam por causa disto. Até muitas pessoas abandonam a Cristo por causa disto, porque estão não seguindo o Evangelho, não seguindo a Cristo, mas estão seguindo uma personalidade na igreja. Não estão verdadeiramente convertidas ao Evangelho, mas estão convencidas por alguma pessoa na igreja, e ele não está seguindo verdadeiramente a Cristo, mas está seguindo a alguém.
E quando aquele alguém na igreja que ele está seguindo ou que ela está seguindo a decepciona, então ela abandona o Evangelho, abandona Cristo. Quando que nós devemos ter um exemplo maior na nossa vida, e esse exemplo maior é Jesus Cristo. Nós devemos ter uma única influência na nossa vida, é a palavra de Deus. Ainda que devemos seguir alguns exemplos, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Vê, não como eu sou, mas como eu fui de Cristo. Mas vamos imitar Paulo na briga com Barnabé? Na discussão com Barnabé? Não. Vamos deixar Paulo dar aquela pegada ali e nós vamos continuar dando a nossa pegada em Cristo. Correto? Paulo disse que era para Timóteo ser o exemplo do rebanho. Não era? Amém? E então Paulo diz para Timóteo tomar um gole de vinho com água para suas frequentes enfermidades no estômago. Vamos também nós nos embriagar com vinho? Ou vamos tomar as escrituras que diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Vamos então ver que William Branham cortou a grama sem camisa no fundo do quintal. Vamos nós também tirarmos a camisa e virarmos um gadareno? Não. Vamos seguir a Cristo. Vamos olhar a foto da irmã Meda com um colar no pescoço e vamos sair usando correntinha no pescoço, nos pés, nas mãos, porque a irmã Meda usou um colar. Ou vamos ficar com as escrituras que diz que não é para nós usarmos joias. Estranho, mas é a nossa fé em Cristo. É a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Vocês sabem que mesmo que nós até possamos não querer acreditar nisto que nós vamos falar, porém tudo que eu e você fizemos aqui nesta terra, nós estamos influenciando alguém. A irmã Meda não sabia, quando ela estava tirando aquela foto com aquele colar, que ela estaria influenciando milhões de pessoas no mundo inteiro com aquela foto. O irmão Branham a irmã Meda, eles não tinham ideia de quando eles tiraram a foto com a irmã Sharon, com as franjas cortadas no cabelo, que aquilo influenciaria milhões e milhões de pessoas a cortarem as franjas dos cabelos das crianças. Não sabia, mas influencia. A gola da camisa da irmã Meda, tudo isto influencia. Mas aonde vamos parar com as escrituras? Vamos cortar o cabelo da menina ou vamos ficar com 1 Coríntios 11? Hein? Amém. Amém? Amém? Bom, muitas vezes o profeta de Deus diz que em um funeral, se fala muito do morto
Mas o profeta de Deus diz: aquilo não vai mudar o que ele foi. Porque as nossas vidas dirão o que nós fomos. Não serão as palavras que dirão o que nós fomos quando estamos deitados num caixão. Não vai ser o sermão do pastor que vai mudar, ou do capelão, ou seja lá de quem for, que vai mudar o destino eterno, e nem vai mudar o que a pessoa foi. Mas o que acontece? O que aquela pessoa foi durante a sua vida, como ela se comportou, como ela agiu, é o que realmente conta. Falou mais alto do que qualquer palavra, qualquer sermão, qualquer coisa dita. Você pode dizer muita coisa a meu respeito, mas isso não vai mudar nada, porque o que eu sou, eu sou. Você pode dizer muita coisa boa, como também pode dizer muita coisa ruim. Isso não vai mudar nada o que eu sou. Porque Paulo disse: eu sou o que sou. E nós somos bem transparentes. Amém? Então vocês vão ver que o povo... Então nós nunca sabemos exatamente o que estamos fazendo. Eu e você. Parágrafo 19 da mensagem Influência. Que influência e o que estamos fazendo está exercendo sobre os outros. Imaginemos lá na casa, lá no livro de 2 Reis, na casa de algumas famílias, alguns pais e algumas mães, agora eu estou na mensagem respeito, alguns pais e algumas mães conversando a respeito de um homem de Deus chamado Eliseu. O que a sunamita viu em Eliseu não foi todos que viram. A sunamita disse para o seu esposo: eu vejo que aquele homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Mas havia 42 crianças de diferentes famílias que não pensavam assim. Mas por que que aquelas crianças estavam pensando daquele jeito? Porque os pais pensavam daquele jeito. Os pais achavam que Eliseu era um falso. Eliseu não passava de um careca. Nem pelo nome eles chamavam Eliseu. Aquele careca. Como muitos criticaram William Branham, zombaram dele, como muitos criticam de você. Como muitos criticam dos homens de Deus. E vocês vão ver que aquilo causou uma influência nos filhos. Aquilo que os filhos ouviram, quando enxergaram Eliseu passando, eles então disseram, porque o comentário em casa era: sabe aquele careca? Aí os filhos ficam de ouvido na conversa dos pais. Dizem aí que ele vai subir junto com Elias. Elias vai ser arrebatado e ele está seguindo Elias. As crianças ouviram, e quando Eliseu passou, ele disse: sobe, calvo, sobe, careca. Ô, careca, sobe junto, careca. Gracejando. Mas por quê? Influência dos pais. Então, nós somos o quê? Epístolas. Quer abrir a Bíblia em 2 Coríntios 3? Eu espero que não esteja tão quente, né, o suficiente para que você venha, às vezes, o calor, a falta de oxigênio, dá uma canseira no cérebro. Eu quero que você entenda bem o que nós estamos a estudar nesta noite. Nós somos epístolas escritas e lidas por todos os homens. Vamos ler 2 Coríntios 3. E vamos ver algo, Paulo, o que ele está dizendo. Porventura,
começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo está dizendo aqui, bom, eu vou mandar o irmão Ezequiel para Araranguá, e ele vai se mudar para lá, para Araranguá, e então eu preciso dar uma carta de recomendação dizendo o que ele é como crente. Será que eu preciso fazer isso? Eu posso escrever um monte de coisa numa carta e mandar para o pastor de lá dizendo o que ele é. Mas, na verdade, aquilo que está na carta não vai dizer nada, não vai mudar nada daquilo que ele é. A sua vida lá em Araranguá pode mudar completamente o que está escrito naquela carta. Porque ele é a verdadeira carta. Quer ver? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Agora escute bem isto. Ministrada por uma carta ministrada pelos homens de Deus. Então vocês são uma carta que eu estou redigindo. Então escute aqui bem agora o que eu vou te dizer. O que você é lá fora, quando eles verem a tua vida, eles estão lendo uma carta. Aí eles vão dizer assim, isso aqui, a vida desse homem é o que o pastor Edivaldo está pregando lá no púlpito dele. Responsabilidade? Muito. Porque se você vive uma vida contrária ao que é ensinado aqui deste púlpito, você é uma carta mentirosa. Você é uma carta falsa. Você é um hipócrita. E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Glória a Deus. É isto. Sua vida é lida para o público. Até o ponto em que seu testemunho, se for contrário à sua vida, se torna sem efeito. Não tem efeito nenhum. É o que está dentro de você. É o que o povo lê. Nem tanto o que você diz, mas o que você é. Vem? Aleluia? Então não adianta mostrar carteirinha. Vai resolver nada. Não adianta mostrar carta. Não adianta conversar fiado. É o que você é. Porque você pode falar, isso não vai causar nada, mas o que você faz, já pensou um pai com um cigarro na mão dizendo para o seu filho não fumar? Um pai com um copo de cerveja na mão dizendo para o seu filho não beber? Aí vocês vão ver o William Brana dizendo para a irmã Meda e o José, em casa, diga para eles que eu não estou. E o José, pá, pega aquilo e guarda lá dentro. Depois toca o telefone, ele vai, bota a mão no telefone e diz, pai, quer que eu diga que você não está? Você pode fixar alguma coisa em alguém, dizer isto é isto e etc. No entanto, a sua vida, sendo diferente do que eles dizem, seu testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho que alguém possa dar de alguma coisa sobre você. Sim. Então apenas tenha isto em sua mente, que estamos trazendo influências todo o dia. E a vida que você vive prova o que está dentro de você. Você não pode mudar isto. Isto reflete, toda pessoa reflete de fora o que é por dentro. Aleluia.
E se nós sustentamos o testemunho de sermos cristãos, abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Eu falei que eu ia dar esse ensinamento para vocês, não falei? Então vocês estão cientes de que nós iríamos estudar isto. Correto? E se nós sustentamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que esta é uma das coisas mais solenes que um homem ou uma mulher, rapaz ou moça, poderia fazer, quando ele usa o nome de Cristo. Você está usando o nome de Cristo? Quer dizer, você está dizendo, eu sou um cristão? Você não diz, eu sou um tabernáculo. Eu sou do tabernáculo, eu sou um assembleiano, eu sou um metodista, eu sou um batista, eu sou adventista. Não. Porque se você é assembleiano, você está representando a Assembleia de Deus. Se você é um batista, você está representando a Igreja Batista. Se você é do tabernáculo, você está representando o tabernáculo. Você congrega aqui. Mas você é um representante de Cristo na terra. Você não carrega o nome tabernáculo em você. Não foi no nome do tabernáculo que você foi batizado. Foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 da segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenhais contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para... Influencia as contendas de palavra ou não influencia? Mas, pastor, como então discutir? Diante dos outros, diante dos filhos, tem lugar. Né? Tem lugar. Menos diante dos filhos e na frente dos outros. Por quê? Você vai estar influenciando, você vai estar pervertendo os ouvintes. É o que está escrito aqui? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, como câncer, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu gosto de ler a mensagem e anotar os versículos do lado, que eu me recordo, para encaixar com o que o profeta está dizendo. Ele não citou esse versículo. Quando ele citou esta palavra, eu anotei esse versículo. Então, veja, quando ele usa o nome de Cristo, que ele vai ser um representante de Cristo, você deveria ver cada movimento que você faz, porque alguém está te observando. E isto reflete o que Deus tem feito por você no seu interior. O que Deus fez por mim e por você, hein? O que Deus fez por nós, Ele nos deu o novo nascimento ou não deu? E deixa eu lhe dizer uma coisa muito forte. Por quê? Estamos seguindo a Cristo através do batismo do Espírito Santo. Viemos à casa do Pai porque fomos chamados, não por alguém, mas por Ele. Estamos seguindo a Ele. Uzias era um homem que nós lemos ali na Bíblia, que Deus fez ele prosperar, que Deus o abençoou. Ele era, vamos dizer assim, um grande homem. Mas, como pessoas influentes, que cada um de nós somos, devemos tomar o cuidado. Cada um de nós devemos tomar o cuidado, porque
às vezes as pessoas gostam de ser o herói de alguém. Nós devemos tomar o cuidado para não nos tornarmos o herói de alguém. E você e eu tomar o cuidado para não tomar ninguém na igreja como nosso herói. Por quê? Veja, o profeta de Deus diz no parágrafo 24: este jovem rapaz Uzias, de quem falamos esta manhã, ele era o herói de Isaías. Isaías olhava para ele, tudo que ele fazia. Isaías, o jovem profeta, nos dias de Uzias, estava olhando este jovem camarada, pois Uzias era um grande homem. E o maior perigo nosso é quando nós olhamos alguém do alto escalão evangélico, fazendo algo que é contrário à palavra, e há um perigo de nós pensarmos que aquilo que ele está fazendo não é pecado, porque ele é de um alto grau, escalão do meio evangélico, ou do meio dos cristãos, ou do meio da mensagem. E nós sermos influenciados a fazer aquilo, porque pensamos jamais aquela pessoa iria fazer algo errado. Não, todo o homem está sujeito a fazer alguma coisa errada fora da palavra. Todos. Uzias, ele veio de uma boa experiência. Seu pai e mãe foram rigorosamente treinados. Foram crentes fiéis, foram constantes em Deus, e eles haviam trazido seu rapaz para servir e honrar a Deus. Isto é, Uzias teve uma família tremenda, e Uzias era tremendo. Eu quero que você abra aí, numa escritura que eu achei linda para mim. Mateus 17. Eu quero que você, quando você não conseguir, quando você conseguir ver só isso aqui, ó, né? Versículo 4. E Pedro, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Agora olha o versículo que me encantou. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Eu espero que de tudo que você vê, de tudo que você olhe unicamente a Ele. Que esta nuvem também te cubra, e quando ela dissipar, né, você veja só Ele. Não veja nem Moisés, nem Elias, nem Tiago, nem Pedro, nem João, mas veja unicamente a Ele. E talvez um dia eu pregue sobre isso. Então, a primeira influência que os filhos sofrem é em casa pelos seus pais. O irmão Brana diz que o irmão José, numa dessas mensagens, numa hora do almoço, falou uma palavra que não se deve falar nem em casa de... que eles quase desmaiaram. Mas ele não sabia o que ele estava falando. E ele tinha aprendido no colégio.
Quem vai segurar os nossos filhos para não ouvir besteira nos colégios, né? É difícil. É muito difícil. Mas o certo é que, então, o irmão Branham e a irmã Meda pegaram e explicaram para o José: isto é uma palavra assim, 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 e você não deve pronunciar mais isto. Mas e quando se ouve dentro de casa? Porque muitas vezes o pai não diz, a mãe não diz, mas a televisão diz. A televisão diz. Né? A televisão, ela é uma, vamos dizer assim, uma mestre em ensinar porcaria para os filhos. Para os filhos. É difícil. Mas diz o profeta, uma das grandes falhas em nossos dias, hoje, na América e no resto do mundo, né, são pais pios para estabelecerem uma influência em seus filhos. Eu achei muito, assim, vamos dizer assim, quando a minha filha Débora estava para arrumar um namorado, ela disse assim: pai, eu estou orando para que Deus me dê assim um namorado que seja do caráter do pai. Aquilo foi forte para mim, para você também seria, porque é uma grande responsabilidade. Quer dizer, ela conviveu comigo 20 anos, 19 anos. Então ela me conhece e ela disse: eu quero um esposo do caráter do pai. Isto é, com responsabilidade, um cristão. E os pais são os primeiros a ensinar, a colocar dentro dos filhos o que verdadeiramente eles serão no futuro. Por isso não devemos perder tempo. Devemos, o quanto antes, lhes ensinar o que a Bíblia diz. Ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E quando eles crescerem, então vocês conhecem as Escrituras. Os pais destes dias se afastaram dos princípios da Escritura. Eles foram mais para as modas do mundo e as igrejas fizeram a mesma coisa. Infelizmente foi assim. Nós deixamos a coisa livre e trouxemos o mundo para dentro da igreja. Infelizmente foi isso que aconteceu. Agora, Uzias foi um rapaz que havia sido criado numa paternidade tal que aquilo o influenciou. Deixou ele realmente, né, um cristão, um rei exemplar. E a Bíblia diz aqui que ele buscava o Senhor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera a Amazia, seu pai. Que coisa, como é bom, né? Se o nosso filho, se o pai for um cristão e o filho seguir os caminhos do pai, que bênção. Vê? Devemos então pelo menos deixar as pegadas realmente corretas, certas. E isso faz me lembrar de um pai que vinha vindo do boteco, bar, estava bêbado e tinha enchido a cara de cerveja e tudo, e vinha cambaleando, e ele tinha levado o seu filhinho, e ele cambaleava assim, e o filhinho vinha atrás dele. O seu pequeno vinha atrás dele também fazendo a mesma coisa. Aí o pai olhou e disse: mas filho, foi o pai que bebeu. Tu não está bêbado, mas pai, eu estou seguindo os teus passos. Se um pai deixar passos tortos, os filhos também vão dar passos tortos. Vamos então observar bem o que nós conversamos dentro de casa, o que nós falamos dentro de casa, o que nós escutamos dentro de casa, o que nós vemos dentro de casa,
Agora, você já pensou alguém na igreja ser o teu herói? Alguém na igreja ser o, vamos dizer assim, você é fã daquela pessoa. E quando você vê aquela pessoa te decepciona. O que você vai fazer? Se você não estiver firmado na palavra, você pode até enfraquecer a fé. Puxa, mas eu admirava tanto aquele irmão e ele me decepcionou. Eu admirava tanto aquele jovem e ele me decepcionou. Eu era tanto amigo dele e ele me decepcionou. Há um amigo mais chegado do que um irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vê? Agora, nós devemos tomar o cuidado para não ser influenciado por alguém. Porém, eu volto aqui a frisar a respeito dos exemplos. Há pessoas que nós podemos tomar como nosso exemplo. Naquilo que eles imitaram a Cristo. E eu vou citar a Escritura, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Filipenses 3,17, sede meus, olhem só, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Temos que tomar o cuidado, como homens de Deus, como homem que canta, como diácono, como músico, como pregador. Temos que tomar o cuidado, porque eles estão olhando, quer queira, quer não queira, eles estão olhando. E se nós servirmos como uma pedra de tropeço, o que é que a Bíblia diz? Uma pedra de atafona no pescoço. E você sabe o que é uma pedra de atafona. Você talvez não conheça, mas aquela pedra que era para moer o trigo, né? Aquela pedra grande. Amarra no pescoço e joga no fundo do mar. Do que lançar um tropeço sobre alguém. Então nós estamos influenciando, estamos causando influência. E a nossa influência tem que ser boa. No trato, na fé, no amor, no tratar as pessoas. Oh, que coisa, hein? Vê? Porque nós podemos estar jogando alguém no buraco. E se jogarmos alguém no buraco, vamos dar conta daquela alma. Agora, aquela alma que está olhando para mim, e eu acabo servindo como um tropeço. Se ela olhar bem nesta mensagem aqui, ela vai olhar e vai dizer assim, não, ele é simplesmente um homem, e ele falha. Eu vou continuar seguindo a Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Você continuaria seguindo a Cristo? Amém. Aleluia. É bom tirar tudo do nosso caminho, não é? É bom tirar tudo quanto é fantasminha do nosso caminho. Amém? Glória a Deus. Ah, para que você não chegue lá do outro lado com problema, você tem que crer na palavra de Deus. Aleluia. Veja, diz o profeta agora, no parágrafo 30, ele diz assim, agora, aquele é um bom homem por quem ser influenciado. Um homem que tomará a sua posição pelo que for correto. Esse é um bom homem, o qual nós podemos ser influenciados. Um homem que tomará a sua posição pelo que for correto. Aleluia. E vocês vão ver, meus queridos, que o reinado de Uzias, né? Nós descobrimos que Uzias, em seu tempo, seu reino, olha o reinado de Uzias. Como ele era um homem influente, se espalhou por toda parte até o Egito, e todo o país, todos os países ali em volta,
Isto foi tão grande até que o seu reino se tornou próximo ao reino de Salomão. A glória do Senhor estava com ele. E quem não queria seguir Uzias como um exemplo? Próximo do reinado de Salomão, a glória de Deus estava com ele. E isto deu grande ajuda ao jovem profeta Isaías, o qual estava observando aquele homem. Este jovem rei, porque ele foi trazido para o palácio durante o tempo do reinado deste jovem rei. E lá estava Isaías, no palácio junto com o rei Uzias. E Isaías, sendo um jovem profeta da época, e vendo como Deus o abençoou, e o influenciou, e lhe deu a coisa certa, e nós sabemos que todas as nações ali em volta pagaram-lhe tributos, não houve guerra, foi uma grande coisa, uma lição para Isaías. Que homem tremendo, que grande pastor, que grande diácono, que grande irmã, que santo homem, que santa mulher de Deus, que santo pastor. E o profeta de Deus diz: há um perigo de nós pegarmos o espírito um do outro e não recebermos o Espírito Santo. E nós não estamos aqui para pegar espírito um do outro, mas é para receber o Espírito Santo. E Isaías achou alguma coisa mais aqui, que assim Deus abençoaria aquele que fossem verdadeiros com suas palavras e seus mandamentos. Uzias estabeleceu o exemplo a Isaías, e que glorioso reino foi esse. E agora aqui nós encontramos onde um testemunho cristão, não importa quão grande ele tenha sido no passado. Escute, abra os teus ouvidos. Ele deve continuar sempre daquela maneira. Agora, escute, abra os teus ouvidos. Agora, aqui nós encontramos onde um testemunho cristão, não importa quão grande ele tenha sido no passado. Oh, mas como ele era crente, o que adianta? Ah, mas como ele era fiel, não adianta de nada. Eu quero saber o que ele é agora. Não importa quão grande ele tenha sido no passado, ele deve continuar sempre daquela maneira. Uzias, quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Tem gente que pensa que por ter 30 anos de fé, como tem 30 anos de sindicato, né? Eu já estou seguro, já estou estabilizado. Não existe isso. Não existe no céu, não existe tempo de serviço, tempo de crente. Eu tenho 40 anos de fé. Grandes coisas. Não vale nada se o teu testemunho não estiver pautado pela palavra. Não existe tempo de fé para garantir salvação na Bíblia. Sabe o que o William Branham disse? O William Branham disse assim, ó, William Branham, pregando aqui, eu não sou mais do que um bêbado que se converteu há 10 minutos atrás. Esse homem? Que é isso? O William Branham, que foi tomado no Canyon Sabine, e Deus o tomou com 7 anjos e levou lá para cima e revelou tanta coisa. Meu Deus! Dizer isto? E eu e você? Vê? Então, irmãos, não existe tempo no calendário de Deus. Isto conta para nós. Aquele é um irmão, aquela irmã já tem tantos tempos de fé, que maravilha, que bênção. Isso conta para nós. Mas para Deus o que conta é o dia em que você está vivendo. Como você está hoje? Aleluia. Como você está agora em Cristo, na fé? Aleluia. Vê? Que coisa. Então, temos que ter uma influência correta. E que influência é esta? Qual é esta influência que nós devemos ter? Veja, o 64. Nós necessitamos de cristãos influentes.
influenciados pela palavra de Deus. Homens ou mulheres chamados por uma influência para a igreja eleita para os últimos dias. É o que precisamos. Pelo que você foi chamado? Pelo que eu fui chamado? Ó irmãos, fomos chamados pela palavra? Vamos permanecer na palavra? Deus, dê-nos isto, e eles estarão ali, eles estarão. Nós percebemos que Uzia, por causa da sua arrogância, ele foi inflamado com lepra. Ele nunca se recuperou, ele jamais se estabeleceu. Ele teve que se separar da presença de Deus e morrer numa casa de leprosos. E agora um homem daquele, que foi um exemplo, que o seu reino teve próximo ao reino de Salomão. Então agora Isaías olha e veja o seu rei leproso. Que é isto? 66. Aquela linha demarcação. Aquela linha onde homens e mulheres podem muito facilmente cruzar. Lembra do nosso último culto? Aquela linha que um rapaz ou moça na idade dos 10 aos 19 anos podem cruzar entre o juízo e a misericórdia. Porque pensa que são os bonzão, né? Pode fazer o que quer, são os galã. Lembra daquele jovem, o Belsazar? Ele era um jovem também. Elvis Presley era um jovem. Tantos homens, né? Pat Boone, jovens. Mas enfim, perderam suas vidas, porque cruzaram a linha demarcatória, cruzaram entre a misericórdia e o juízo, e não podia mais voltar, não podia mais retornar para a palavra, porque já não tinha mais desejo de fazer as coisas certas. Todos nós, a linha que o homem de negócios pode cruzar, qualquer de nós pode cruzá-la entre o certo e o errado. E lembre-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Escute bem isso, deixe cada palavra do homem ser uma mentira, porém a minha é a verdade, disse Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isto. Ó Deus, diz o profeta, se a igreja, se as pessoas que chamam a si mesmas cristãs pudessem simplesmente ver isto hoje, se dirigiriam ao altar em algum lugar para orar. Você não pode ser algo que você não é. Então nós encontramos no templo, em Isaías 6, o que aconteceu? O que aconteceu com Isaías lá no templo? Ele ainda ficava lá, visitava Uzias. Uzias, como é que está Uzias? E ia para a igreja. E Uzias, como é que está Uzias? E ia para a igreja. Mas nada de encontro com Deus. Nada de encontro com Deus. Nada de encontro com Deus. Mas até que então, em Isaías 6, a Bíblia diz, e no ano em que morreu o rei Uzias. Agora o rei morre. Acabou a coisa pegajosa, né? Acabou. O Uzias agora não tem mais nenhuma influência sobre Isaías. Acabou. Simplesmente ele morreu. Está morto. Porque eu digo uma coisa para vocês. Olhem só. Então quando ele morreu, e tem muito rei que tem que morrer dentro de nós. Aí então no versículo 5 a Bíblia diz, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido. Ô Isaías, quanto tempo na casa de Deus, quanto tempo nos caminhos do Senhor e está perdido? É, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tu está vendo agora que todos eles são cheios de fraquezas e de falhas? São todos errados? Agora o teu rei morreu? Então agora olha para cima, Isaías. Os meus olhos, olhem só, viram quem? O rei, aleluia, o Senhor dos exércitos. Você quer ver o teu rei? Aleluia, olha para a palavra, você vai ver o teu rei, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o teu rei. Aí você não vai ter nenhum reizinho no teu coração, não vai ter nenhuma rainhazinha no teu coração, você vai ter um rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que coisa. E então, meu Deus,
9h20, até que hora que eu posso ir aqui? Já é 9h20 e poucas? Que coisa séria, né? Vocês têm que trabalhar amanhã, então eu já vou terminar aqui. Tá bom? Só mais até as 9h30, mais 6 minutinhos, vocês me dão aqui? Tá bom? Veja, então, Isaías, Isaías, nós encontramos ele no templo, quando ele estava em oração, sendo um profeta, sua função era ver visões. Ele nasceu daquela maneira, é claro, sendo um profeta, e ele precisou de um toque de Deus. E Deus havia lhe ordenado para ser um profeta, e a visão no templo, ele viu um rei real. Na visão, viu Deus elevado a um alto e sublime trono, acima de todos os céus, e seu grande manto enchia a terra. Aí então ele teve a verdadeira visão. Vamos acabar com os nossos reis que nós temos? Seu coração estava partido, porque o seu rei havia morrido. Seu rei havia tentado preencher seu lugar, por tentar tomar um lugar de um ministro, foi totalmente frustrado, errou, falhou. E o que eu vou seguir agora? E tem tanta gente já decepcionada, porque A, porque B, porque C, já não crê em mais nada, porque vê tanta coisa errada. Não sigam as multidões, siga a Cristo. E estar ao lado de Cristo é não ser popular, porque Cristo não é popular. Não creia, estou lendo no 79, jamais em homem algum. Forte dizer isso, né? Forte dizer, vocês estão crendo em mim. Vocês estão crendo em mim. Não, vocês não estão crendo em mim. Vocês estão crendo na palavra que eu estou pregando. É diferente. Nós cremos em Paulo, na mensagem que Paulo prega, na mensagem que o William Branham prega, na mensagem que José e todos tantos pregaram. Nós cremos na palavra. E a palavra é Deus. Não me importa quem seja ele, ou William Branham. Se ele é um homem santo, se ele é um bom, não existe tal coisa. Deixe-me corrigir isto. Não há homem santo. Não existe igreja santa. Não existe tal coisa. Há um Deus santo. Não um homem santo. Isto é o Espírito Santo. Pedro, certa vez, se referiu ao Monte Santo, sobre o Monte da Transfiguração. Não era a montanha que era santa, era o Deus Santo que entrou, o que encontrou sobre aquela montanha. Não é a igreja santa, é o Santo Deus naquela igreja. Não o homem santo, mas o Espírito Santo operando naquele homem. O homem falhará. Ele é um fracasso para começar. Qualquer um. O maior mesmo dos homens caiu. Não coloque jamais sua confiança a fazer de algum homem seu exemplo. Olhe para Deus. Cristo é o seu exemplo. Amém? Aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda. Aleluia. Oh, mas existe um homem santo? Sim, porque o Espírito Santo está morando nele. Aí não é que o homem é santo, é que o Espírito Santo está morando nele. Tirou o Espírito Santo dele, ele fica pior do que o bêbado que está ali caído na sarjeta. Tirava o Espírito de Deus de Sansão, ele não levantava 50 quilos. Sansão era magrinho, pequenininho, mas tirava o poder de Deus dele, ele não levantava 50 quilos. Mas com o poder de Deus nele, 4.600 quilos para ele era. Então é Deus. É o Espírito Santo. Meu Deus. O quê? 7º selo. 350. Nós não queremos nunca colocar um homem nisto. Vocês esqueçam qualquer coisa a meu respeito. William Branham.
vocês esqueçam qualquer coisa a meu respeito. Eu sou o vosso irmão, um pecador salvo pela graça, indigno de viver. Isto é exatamente a verdade. Eu não estou dizendo isto para ser humilde. Estes são fatos. Não há nada em mim, nenhuma coisa boa de modo algum. Aleluia. Vale a pena crer num profeta assim? Que coloca Cristo, que coloca a palavra como teu exemplo, que coloca a Bíblia para você seguir, que para você dar cada passo, você tem que dar o passo aonde Cristo deu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. 355, vocês vão me perdoar. Recordem, deixe-me exortá-los novamente. Não digam obrigado a ninguém de modo algum. Não diga pensando que algum ministro, algum homem mortal, não há nada de bom nele. Porque não importa quem seja ele, não há nada de bom em nenhum homem. Isto é correto. Se somos alguma coisa, sabe por quê? Por causa dele. Se não era nada, eu não era nada. Ele nos encontrou e nós nos tornamos alguma coisa. Sabe por que nos tornamos alguma coisa? Ainda continuamos ser nada, mas estamos na mão dele. Aí é onde nós temos o valor. Jumenta, o que é que tu tens de valor para todo mundo botar pano aí para te andar em cima? É que tem um mestre em cima de mim. É que tem Jesus montado em mim. Quem é que ia aclamar aquela jumenta? Quem é que ia botar ramos para ela pisar em cima? Quem é que ia botar tapete para ela pisar em cima? A jumentinha. Ninguém ia botar. Mas quem estava em cima da jumenta? Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, igreja, é Ele em nós. É Ele na tua vida. Aleluia. É Ele. E tira o Jesus da jumentinha. A jumentinha recebe paulada, a jumentinha recebe pedrada, a jumentinha, eles correm com a jumentinha e mandam ela embora. Vai-te embora, jumentinha. Mas com o mestre, todo mundo aplaude a jumentinha, todo mundo, mas não era ela, era ele que estava em cima. Veja, não podemos tirar ele da nossa vida, aleluia. Você não pode tirar ele da tua vida, porque se você ficar sem ele, acabou. Eles vão te jogar na lata do lixo, eles vão te apedrejar. Olha, é ele que te dá caráter, é ele que te dá crédito, é ele que te dá realmente a tua posição, é ele que te dá postura, é ele que te dá uma vida que você tem, é ele que te dá respeito. Aleluia. Então mantenha ele na tua vida, aleluia. Mantenha ele na tua alma, aleluia. Mantenha ele no teu coração, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Pedimos a tua graça, o teu amor. Pedimos que o Senhor não se aparte de nós. Como disse Davi no Salmo 51, não retires de nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Mantenha, Senhor meu Deus, nós em tua presença, debaixo da tua graça. Meu Deus, quando vermos alguém saindo fora da tua vontade, da tua palavra, queremos seguir a tua palavra, queremos seguir os teus mandamentos, queremos seguir, meu Deus, aquilo que tu deixou estabelecido. Não queremos errar aonde outros erram, não queremos ser influenciados por ninguém, mas a nossa influência, ó Deus, queremos ela da tua palavra. Pai, influencia esta igreja pela tua palavra. Ó Deus, não deixa ela ser levantada baseada em nenhuma personalidade humana, mas na única coisa que é fundamental, que é vida. Ó Pai, é a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a tua glória, que a tua unção, que a tua presença seja com o teu povo.
Eu te agradeço por este grupo tão amáveis de pessoa, que tem, ó Deus, dispensado o teu tempo para ouvir a tua palavra. Ó Deus, recompensa eles com teu poder, com a tua glória, com a tua unção. Ó Deus, dá, Senhor, aquilo que eles vieram buscar. Ó Deus, seja uma necessidade, seja uma cura, seja um milagre, uma porta que precisa ser aberta. Pai, tu conheces cada necessidade aqui nesta noite, e eu recomendo cada vida diante do Senhor, para que o teu Espírito Santo nos conceda força, graça, unção, Pai, virtude do teu Espírito Santo, para eles andarem na tua presença, Pai, em nome de Jesus, desde as crianças até o mais idoso. Que a bênção do Senhor seja com eles, seus lares, suas vidas, suas famílias, Pai, no nome de Jesus. Queremos voltar ao lar guardados, protegidos, ó, pelo teu Espírito Santo. Guarda o teu povo, Pai, segura eles em tua presença, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Glória a Deus. Deus te abençoe, cumprimente o teu irmão, Deus te guarde. No domingo, culto de ceia, né? Teremos a escola bíblica, né? Escola dominical às 9 da manhã, e à noite o culto de ceia. Deus vos abençoe no nome de Jesus.